quem tá passando, sei lá, na rodovia ali, ou quem tem uma propriedade rural, quais são as dicas, assim, quais são as orientações para prevenir que não aconteça esses focos de incêndio? O que pode ser feito? Olha, falando bem sinceramente, pelo tempo de experiência que a gente tem, né? Apesar de a gente saber que existem, né, situações de combustão espontânea e tudo mais, a gente percebe na nossa prática do dia a dia que a maior parte das queimadas, ou elas se originam por meio criminoso ou por negligência de algumas pessoas que, eu vou limpar meu quintal, o pessoal ali da propriedade rural, eu dei uma limpeza aqui, eu vou colocar o fogo para diminuir aquele material, né, orgânico que se acumula. E aí, muitas vezes, né, nessa época mais seca, muitas vezes aliado ao vento, algumas condições forte, climáticas desfavoráveis, acaba se propagando esse pequeno o fogo que é colocado ali inicialmente, né, ele se torna um incêndio e que uma vez perdendo-se o controle desse fogo, é muito difícil controlar. Principalmente nessa época que a gente vive agora, né? Que é uma época que a estiagem tá muito seca, né? Tava vindo pra cá, inclusive hoje, né? Estava dando uma olhada nas condições, né? Hoje a nossa umidade relativa do ar tá em 15%. É muito baixa, né? Então, assim, aí você alia muitas vezes com uma situação de vento, né? Que é complicado, como a gente viu alguns dias atrás. É muito difícil combater. Então, o que a gente pede, né? Principalmente, e orienta, não faça esse tipo de limpeza e coloque fogo em qualquer forma. E a gente sabendo também que muitas situações, elas acontecem, né, em decorrência de atos criminosos, né, qualquer informação que qualquer pessoa tiver, se verificar uma pessoa colocando fogo, eu vi uma pessoa que saiu do canavial, colocou fogo e eu consegui ver a placa do carro. Né, você que trabalha também na área de segurança pública, você sabe, a gente consegue chegar depois até essa pessoa, né? E tanto é que só nos últimos dias, né, depois de 15 dias atrás, mais ou menos, que teve algumas queimadas, né, já foram 11 pessoas identificadas, né, presas, autuadas, né, em decorrência desses atos criminosos. Por isso que eu falo, né, a gente sabe que na maior parte das vezes o fogo, ele se inicia ou por uma negligência ou por um ato criminoso. O pessoal fala muito das bitucas de cigarro, realmente isso causa o acidente? A pessoa tá fumando, joga aí, aquilo causa mesmo? Olha, até pode causar sim, mas eu acredito que não seja o foco principal dos incêndios. Obviamente, se pode se evitar, evite, né? Não jogue. Você tem a bituca de cigarro, você tá dirigindo o carro, joga dentro do carro. Até mesmo porque arremessar objetos, né, para fora do veículo acaba sendo não uma infração ambiental, mas uma infração de trânsito, às vezes, né, pode configurar. Então, tudo que se puder evitar nessa época, porque pode sim acontecer. É óbvio, né? A vegetação, ela tá muito seca. Aquela brasa, né? É geralmente aquela braquiária, aquele colonhão, né? Aquela vegetação exótica, né? Tá muito ressecada nesse período. E aí, aliado, às vezes, um pequeno princípio, né? Um pequeno estímulo, no caso, pode acontecer sim, uma bituca de cigarro, sim, causar um incêndio que a gente não sabe pode tomar, sim, grandes proporções. E aí tem um trabalho conjunto ou não tem nada a ver a questão da polícia ambiental com o bombeiro? Que o bombeiro vai acabar sobrando pra ele ter que apagar esse tipo de fogo e etc. Olha, nessa época de incêndios, né, existem algumas atividades, no caso dessa Operação São Paulo Sem Fogo, que ela acaba ocorrendo não só entre Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros, né? Ela acaba sendo realizada por diversos órgãos, né? Inclusive aqui em Rio Preto, né, é realizado todo ano o manejo integrado do fogo. Aqui em São José do Rio Preto nós temos a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, que fica ali onde é o antigo IPA, né? E no entorno desse IPA, da estação, existe algumas áreas com bastante vegetação exótica, né? Que em anos passados acabaram pegando fogo e acabaram atingindo de certa forma a Estação Ecológica. Então, todo ano, né, integrado com o Corpo de Bombeiro, a Fundação Florestal, nós fazemos esse manejo integrado do fogo. O que é isso daí? A gente acaba ateando fogo, né? Quem faz essa atividade é o bombeiro mesmo, né? De forma bem técnica, bem controlada, analisando todas as circunstâncias, né? De umidade relativa de ar, vento, né? Coloca fogo nessa vegetação, que é o famoso acero negro, que é realizado, evitando, né, que um fogo que aconteça pro lado de fora, né, da estação, venha a atingir. Você acaba formando um cinturão negro, né, que evita atingir essas áreas que seriam áreas de maior importância ambiental, né, de vegetação nativa, de áreas de preservação permanente. Então, acaba havendo, sim, algumas integrações entre os órgãos, né, todas as instituições públicas. Né? Porque nessas áreas, para o pessoal entender, seria tipo assim, faz um cerco. Exatamente. Naquela área que tem, provavelmente, uma flora, fauna ali mais importante. Exatamente, mais importante, né, então você visa, né, de forma preventiva, né, queimando uma vegetação que ela não é significativa, ela não tem uma importância ambiental, ela não tem uma função ambiental, né, no nosso bioma, de forma a que se evite que, se porventura acontecer um fogo, que ele atinja, aí sim, uma vegetação nativa, que sirva de abrigo, né, para animais, até berço de sementes, né, para vegetação e tudo mais. E o senhor acredita, difícil saber, né, assim, cada caso deve ser um caso, mas o senhor acredita que tem alguma coisa assim, por que a pessoa, o criminoso ali, ele quer atear fogo de propósito pra queimar, assim, qual que é existe alguma vantagem que se ganha, ou é maldade, qual que é o motivo, assim, existe alguma coisa assim que possa apontar esse caminho? É difícil você falar em motivação do criminoso, né, muitas vezes, né, isso varia muito da individualidade de cada um tem os seus motivos, vai desde ex-funcionários de uma determinada propriedade, de uma determinada empresa, que foi às vezes demitido, não concordou com isso, com essa situação, e aí por vingança vai lá e coloca fogo, já aconteceu isso até uma prisão ano passado, que foi identificada exatamente essa situação de um ex-funcionário de uma empresa, que descontente com a demissão, começou a atear fogo em diversas propriedades rurais na região de Iguapiaçu, e acabou sendo preso, né, identificado pela Polícia Ambiental, e foi devidamente responsabilizado, né. Existem as pessoas que colocam só pra ver o fogo mesmo, pra ver o fogo pegar. Então, assim, é difícil a gente falar de uma intenção específica. Varia muito de cada pessoa, né? Teve um caso, não sei se foi ambiental que atendeu,
ou se passou, como não foi flagrante, talvez tenha sido pra Polícia Civil, mas teve um caso famoso que passou somente o pessoal postou muito na rede social, a questão do motoqueiro que acho que ele no Gianópolis, ele... Sim. O senhor sabe desse caso ou foi a Polícia Civil que depois que A atendeu? Polícia Civil ela acabou identificando esse motoqueiro por meio da placa da motocicleta. Ele morava até não muito longe dali do local onde ele colocou fogo. E a alegação dele que foi por um minuto de bobeira. Ele acabou tava passando pelo local, acabou, segundo ele, né, teria jogado um cigarro e ficou aguardando lá, observando, mas ele não trouxe nenhuma motivação específica. A alegação dele, pelo menos pra gente, né, pelo menos pra polícia, foi que foi um minuto de bobeira. Por isso que eu falo, né, que é difícil você muitas vezes identificar a motivação, não dá pra entender. Parece que tem aqui, né, o Nero, né, o piro, que mania com fogo, né? Fogo, exato. Então é um pouco difícil você saber identificar cada um, né? E qual que é o crime ambiental que a pessoa comete, né, quando ela ateia fogo, né? Qual que é o crime que ela vai ser enquadrada e punido? Olha, tem alguns crimes que pode ser enquadrado, né, no caso tanto da legislação ambiental, né, por provocar incêndio em florestas ou demais formas de vegetação. Tem um crime na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605, né? Ele pode ser enquadrado também, né, em outros crimes, né, em decorrência do dano que se causa a essa vegetação, também previstos na Lei 9.605. Aí vai depender um pouco da área, se é uma área de preservação permanente, se é uma área de objeto especial preservação. Então tem alguns crimes que ele pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais se atingir uma área agropastoril, uma área de vegetação nativa ou uma área de preservação permanente. E temos também um crime no Código Penal, que é o artigo, salvo engano, 250, que é também causar incêndio, que possa causar... seria direcionado para uma questão de periquitação de vida, de patrimônio, né? Então teria esse outro crime também no Código Penal. E vai se acumulando com o que ia acontecendo, né? Tipo, se alguém se machucar, Exatamente. Então, assim, vai depender tudo muito do caso concreto, né? E, obviamente, né, a parte do policiamento ambiental, além dessa parte criminal, que irá responder perante o inquérito, se for o caso, né, e depois judicialmente, nós também, por parte da Polícia Ambiental, temos também a parte administrativa das autuações. E aí também vai variar o quê? De acordo com a vegetação que foi atingida, o estágio de regeneração, se é uma área agropastoril, e aí, inclusive, os valores também, né, quanto maior a significância, né, dessa área, né, quanto maior o estágio de regeneração dessa vegetação, maior o valor das autuações também. Então é importante o recado aí do Tenente Marcos, prestar atenção, porque olha, você colocou fogo criminoso numa vegetação, né, ou qualquer outro crime ambiental que você cometa, além de você ter que responder criminalmente, pode ser preso, além de tudo o senhor vai ter que pagar uma multa aí, vai ter que pagar um valor, e pode até ser um valor alto, dependendo do estrago que se faz, do bolso que vai sair do seu bolso, né, além do quê? De prejudicar muitas pessoas, né, Tenente, porque olha a qualidade do ar como é que fica, né, a gente presenciou aí muita fumaça, muito, muito difícil de respirar, porque tem muita gente com problema de respiração, tem dificuldade demais nessa época, mata animais, né, é um prejuízo grande, né? Exatamente, né? O prejuízo ele é gigantesco, né? Ambientalmente falando, uma área de vegetação nativa, dependendo da situação, às vezes ela vai demorar décadas para ela voltar a ser o que ela era antes, né? Porque o fogo ele acaba destruindo mesmo, né? Destrói muito aquela vegetação, né? Tem a questão que toda área de vegetação nativa ela acaba obrigatoriamente servindo de abrigo para animais, né? E tem a questão, obviamente, da qualidade do ar. Nessa época, nossa, que a gente tá vivendo aqui nesse período de estiagem, às vezes acabam algumas queimadas, né? A qualidade do ar aqui é muito pior do que a qualidade do ar da capital paulista. Que tem poluição, né? Exatamente, que muitas vezes se critica tanto, né? A poluição em São Paulo. Muitas vezes aqui no interior a qualidade do ar, né? Ela acaba ficando pior justamente por essas questões que eu repito, né? Dessas queimadas, na maior parte das vezes, de ordem criminosa ou negligência e imprudência aí, por essas modalidades culposas das pessoas. E a qualidade fica, não sei se essa comparação, mas quase um deserto aqui, né? Pra poder respirar, a questão de umidade, né? Fica quase um deserto praticamente. Exatamente, né? Igual num dia como hoje aqui, acho que a nossa umidade relativa do ar, ela tá muito parecida aqui com o de desertos. E acho que é importante falar também que, assim, às vezes a pessoa... vamos supor que se a gente fosse comparar uma questão material, né? Colocou fogo num carro, né? Esse prejuízo material, uma coisa que se recupera de alguma forma, né? Compra outro, sei lá. Tô tentando fazer uma comparação assim, de que o dano ambiental, ele é muito pior, porque assim, não adianta, eu vou te pôr um dinheiro aqui e vou resolver, né? Não, nós estamos falando de vegetação, de fauna, de flora, quer dizer, como que isso vai superar? Quantos anos vai ter que ter um trabalho muito, né, um esforço muito grande para poder recuperar uma mata, uma floresta, fora as vidas, né? Exatamente, até para explicar para você, né, os crimes ambientais, geralmente eles são analisados em 3 esferas, né? A esfera penal, administrativa e civil, até para ficar claro, né? Realmente, como a gente comentou aqui agora, né, algumas autuações, elas chegam a valores muito altos. No entanto, né, o foco nosso do policiamento ambiental não é a questão da autuação em si, e sim, o foco nosso, muitas vezes, é em cima da questão da reparação desse dano, que muitas vezes, né, tem tanto na parte administrativa, que pode também ser abrangido também pela parte da reparação civil, né, da parte ambiental, ou seja, houve um dano numa vegetação, qual que é o foco principal da fiscalização? É autuar? Não, o foco principal nosso do policiamento ambiental é que haja uma reparação daquele dano. Aquele dano ambiental, obviamente, muitas vezes ele vai levar anos, né, para que ele retorne ao que ele era antes. Mas o foco principal nosso é em cima disso daí, da reparação do dano. Tanto é que hoje, né, o estado de São Paulo, no geral, né, no Brasil, existe uma perda de vegetação nativa. Aqui no estado de São Paulo, né, nos últimos anos, no último censo que teve, foi identificado que houve um aumento de 5% na nossa área de vegetação nativa. Então esse daí é a melhor notícia que a gente tem, né? Ou seja, o nosso serviço está surtindo efeito. A fiscalização nossa está redundando em reparação de danos, em termos de compromisso de recuperação ambiental, e com isso aumentando as nossas áreas de vegetação nativa aqui no estado. E essa é uma ótima notícia, né? Porque é difícil a gente ter uma
notícia de que tá, na questão do meio ambiente, que as coisas estão melhorando, né? O senhor falou aqui um dado importante, eu mesmo não sabia, da questão de aumento, né? Então, da vegetação. E aí, é como tudo na segurança pública, né, comandante? Assim, quando existe uma punição, não é porque a gente quer punir porque é sádico, mas é simplesmente uma questão de, se não existe punição, responsabilização e esse devolver, né, pra quem você danificou, as coisas pioram. Quer dizer, isso piorar não é piorar pra um ou dois, é piorar pra todo mundo. Então, essa fiscalização atuante da Polícia Ambiental, ela é justamente pra que tenham bons números, né, números positivos, como o senhor trouxe aqui, na questão de recuperar a floresta, a fauna, que é tão atacada aí, ou já tem a sua deterioração natural, né? Exatamente, né? O foco principal nosso sempre vai ser em cima tanto da preservação, para que não haja... As nossas fiscalizações são sempre em cima disso daí, em cima de prevenção e reparação dos danos ambientais. E eu acho que isso daí é o principal, né? Acho que até o Coronel Dalek, a gente falava, a gente não trabalha em cima de metas de autuação, nunca houve isso daí dentro do policiamento ambiental, pelo contrário, né? A nossa meta é de fiscalização, nós temos metas de fiscalização ambiental. Se porventura acontecer um desdobramento de uma fiscalização, acontecer uma autuação, for constatado um crime, isso aí é uma consequência.